É tímida? Vocês perceberam que quando uma pessoa ela é tímida, não sei quantas lives vocês já assistiram minhas aí, mas o que acontece? Quando uma pessoa ela é tímida, você tem que saber diferenciar isso, viu? Tem que saber diferenciar isso. Olá, Giovanni. Seja bem-vindo, viu? Maria é tímida também? Sabe o que é interessante? Você tem que entender isso daqui. O som tá bom aí? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? É o seguinte, vocês têm que entender uma coisa. Ó. A Bela acabou de falar aqui. Você tem que entender a diferença entre ser uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida. Tem uma diferença aí. Por que você precisa entender isso? É muito interessante porque quanto mais você não acredita em você, mais você vai achando defeitos a seu próprio respeito. Como, por exemplo, William, o que é a timidez? A timidez ela é algo relacionado à ansiedade. Você pode reparar que, por exemplo, uma pessoa, quando ela é tímida, ela não gosta de ficar chamando a atenção das pessoas. Ela não gosta de ficar chamando a atenção das pessoas. Só que o que acontece? Quando uma pessoa ela é introvertida, ela gosta de ficar quieta no canto dela. Só que o tímido também gosta de ficar quieto no canto dele. William, qual é a diferença então do tímido? É porque o introvertido, ele está em paz. Ele está lá sozinho no canto dele, mas ele está de boa. Por exemplo, ele está só lá, está com os pensamentos dele. Uma pessoa que é introvertida, você precisa entender essa diferença. A pessoa que é introvertida, ela se sente bem ficando só, ela não precisa de muitos amigos. Ela fica lá no canto com os pensamentos dela. Mas ela é uma pessoa o quê? Introvertida. Mas está tudo bom. Ed, hoje nós vamos falar a respeito de timidez. É mais um bate-papo para a gente concluir o que a gente estava falando ontem. E você se prepara aí, viu, Ed? Tem um desafio aí por votação. Se você entrou agora, não está sabendo de nada, mas por votação aqui já foi decidido que vai ter um desafio hoje para as pessoas tímidas. Então, se você for tímida, já está decidido. Quem assistiu a live vai ter que... Foi por votação aqui. Quem chegou agora não está sabendo de nada, mas já foi decidido aí. As pessoas falaram o seguinte: eu quero um desafio para mim, para eu resolver essa minha timidez. Então, eu vou passar aqui uma... Se prepara aí. Não foge não, Luzia. Oi, Mar. Ó, a Mar tá entrando agora, a Maria também, a Silmara acabou de chegar. Se você for uma pessoa tímida e acabou de entrar aqui, hoje você tá enrolada. Tá dentro? Ouviu, Diana? Se você é uma pessoa... Luzia, não vai fugir. Se você é uma pessoa tímida, você tem que entender, em primeiro lugar, essa diferença. É tímida, Mar? A Silmara, bora lá então. A Maria tá falando, vixe, é? Tem vixe não. A TikTok, como sobrevivi, também é tímida? Terezinha, olha aí, ó. Terezinha, você acabou de chegar. As suas amigas aí já decidiram que quem participar da live hoje e for tímida, vai ter que encarar um desafio. Então, se você tá entrando agora, viu, já teve uma votação aqui e foi decidido. Vamos lá. Você precisa entender essas duas diferenças entre a timidez. Quando você é uma pessoa tímida, você vai ver o seguinte: o que você tem que pensar em relação à sua timidez? Primeira coisa, você tem que compreender. Tem duas formas que uma pessoa é tímida, que ela pode ser tímida. Em primeiro lugar, por bloqueios emocionais. Eu já falei em outras lives, às vezes você teve na sua infância pais que te constrangeram. Às vezes irmãos que gostavam de fazer bullying com você, brincadeiras. Sabe aquelas brincadeiras que só faz bem para outra pessoa e para você não faz? É por isso que hoje em dia, quando você se encontrar em alguma situação que você vê isso, você tem que ensinar para os seus filhos essas coisas também. Porque só sabe o tamanho da dor aquela pessoa que está sentindo. Eu já expliquei aqui, quando eu comecei a fazer lives, eu contei uma história de um rapaz que quando você começa a estudar na sua infância, por que eu estou falando isso? Porque a maioria desses bloqueios que você tem guardados dentro de você é medo de falhar com as pessoas, é medo de ser cobrada, medo de cobrança das pessoas. Então, quando você tem irmãos, quando você tem pais que colocam pressão na sua cabeça, quando gostam muito de ficar cobrando de você, isso cria uma necessidade de aprovação. Mas junto, pode acontecer também de você ser uma criança que seus pais falem para você assim: olha, não fale com estranhos.
Isso gera um bloqueio na sua mente. Eles falam que é claro que é para te defender, é para o seu bem, mas não importa, para o cérebro de uma criança não importa. Só que quando você cresce com essa timidez. Você parece também ser tímido? Eu sou, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou tranquilo. Eu não me intimido em nenhum lugar que eu chego. Eu não me intimido para nenhum tipo de pessoa. Por exemplo, William, se você tiver que ficar de frente, eu ia falar com a Rainha Elizabeth, mas Deus é mais, Deus me livre. Agora não, ô pai. Com o Príncipe Charles, com a Rainha Elizabeth ainda não. Se eu tivesse que ficar na frente do Príncipe Charles, eu não teria timidez em nada. William, mas você não tem medo de falar alguma bobagem? Fica quieto. Fica quieto. Às vezes, quando você fica quieto, as pessoas vão pensar que você é um sábio. Eles só vão descobrir quem você é quando você abre a boca. Então fica quieto. Fica quieto. Se te perguntarem alguma coisa que você sabe, você responde. Fica quieto. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando porque eu não faço diferenças de lugares, de pessoas. É isso que você tem que entender também. Uma vez me perguntaram assim, William, eu gostaria de fazer que nem você, porque às vezes você chega num lugar e você fala com todo tipo de pessoa. Se você tiver que, as pessoas pedem para você falar em algum lugar, você vai lá e fala. Eu queria ser desse jeito. Eu falei assim, não precisa. Basta ser como você. Se você ser como você é verdadeiramente, você vai fazer a mesma coisa. O problema é que você está querendo se comparar com a minha pessoa, só que você não está aqui dentro de mim para saber. Por exemplo, quando eu chego em algum lugar, eu procuro ver o que as pessoas estão conversando. Se eu souber algo em relação àquilo, eu vou falando. E as pessoas vão ficando curiosas. Mas para isso você precisa ter um repertório na sua vida. Para você poder falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Só que para você se tornar uma pessoa interessante, fobia social. E isso geralmente é relacionado à sua infância. Essas coisas que ficam guardadas quando seus pais falam para você se afastar de estranho. Você vai crescendo e isso continua sendo uma trava. Aquilo. Você pode ver se você é homem, e às vezes também. Às vezes se você é mulher. Quando você vai namorar com uma pessoa, tem homens que eu vou te falar, tem gente vendendo cursos aí, para você poder galantear uma mulher. Olha, se tem homens aqui, vou dar uma dica para você galantear essas mulheres que estão aí. É simples. Basta, se for com as mulheres aqui da live, deixa eu avisar. Primeira coisa, vocês têm que ter as unhas limpas. Porque elas já sabem aí. Primeira coisa. Mas não precisa de muita coisa. Basta você ser sincero. Basta você fazer uma mulher rir, que ela se agrada. Basta você ser uma pessoa cheirosa. Basta você não ficar falando bobagens, que a mulher já se encanta. Às vezes tem mulheres que elas falam assim, eu gosto muito da beleza. A mulher ela tem algo dentro dela relacionado à proteção. Se ela se sentir, você pode ver que tem um monte de homem aí, tudo esculhambado. Todo esculhambado. Parece que foram atropelados por um caminhão, com uma mulher bonita. Aí você fala, como é que explica isso? E sabe o que é o pior? O pior é quando você começa a namorar, você é feio, e começa a namorar uma pessoa bonita, você parece ser mais feio ainda. Isso é terrível, olha. É bem por aí. Então, um conselho aí para você, viu, que tá... O que eu estou querendo falar em relação a essas coisas? Eu tô querendo falar, se você for uma pessoa agradável, e você é homem, e você mostrar segurança para a mulher, se você mostrar que você tem uma boa conversa, se você perguntar como é que ela está se sentindo, ela já vai começar a se apaixonar por você. Não precisa de muita coisa. Às vezes fala, não, mas a mulher tem que ter dinheiro. Não. Não tem que ter dinheiro. Basta você ser uma pessoa carinhosa, cheirosa. Só que quando você tem esses atributos como homem, é fácil de você encantar uma mulher. Porque a maioria são carentes emocionais. A maioria tem problemas com traumas do passado. E nós já conversamos sobre isso. Você não pode mais se enganar com esse tipo de pessoa. Mas quando você se encanta e você é tímido, ou você é tímida, às vezes você tem vontade de falar não para certas coisas no começo do relacionamento. Quando você é tímida, às vezes você tem dificuldade até de você fazer uma entrevista de emprego.
Quando nós começamos a falar aqui a respeito de você ter vergonha de fazer um vídeo, a sua vida, quando é relacionada à timidez, não tem problema só relacionado a isso, tem vários problemas na sua vida. Às vezes você vive 30 anos com uma pessoa, mas você é tímida. Não em relação às outras pessoas, mas em relação a essa pessoa próxima de você. Tímida. William, o que a timidez faz? A timidez faz você se isolar. Não somente se isolar, mas ela te dá uma ansiedade. Ela te dá uma ansiedade e ela vai te afastar das coisas que você deseja, as coisas que você busca. Por exemplo, quando você está na escola, você morre de medo de fazer uma apresentação. Você morre de medo de fazer uma apresentação. Só que essa apresentação, é que nem eu te falei, ela já é a causa de tudo. A raiz do problema não é a vida que você viveu na sua faculdade, não é a vida que você está vivendo hoje. Você tem que compreender que você precisa se livrar de algumas coisas do passado, de alguns pensamentos do passado. Eu sempre falo isso. Quando os seus pensamentos te levam no passado, e você chega lá, no passado, e você não pega aquilo que você errou, as experiências. Você só pega o que você errou, pega o que você fez de bom e traz para o presente. Quando você fica lá, todas essas lembranças vão te diminuir. William, quando eu tenho um bloqueio, eu sinto. Eu não gosto de falar. Quando uma pessoa ela é tímida, ela não gosta que o foco venha para ela. Não gosta. Estão todas as pessoas falando lá na sala e de repente chega a sua vez. Tem pessoas que elas começam a rir sem parar por causa da timidez. Ela não consegue falar e ela começa a rir de tanta ansiedade. Quando você vê esses tipos de situação, sabe o que você encontra na sua frente? Geralmente são pessoas para tirar sarro de você, para tirar brincadeiras com você. E isso vai fazendo com que você se torne cada vez mais inseguro. Por exemplo, um dos problemas, se tiver alguém aqui que tem problema de gagueira, se você não tem problema nas suas cordas vocais, se você não tem problema na sua estrutura, isso aí provavelmente é quase 100% de chance de ter sido um professor que bloqueou você, ou a sua mãe ou o seu pai. Como assim, William, bloqueou? Por exemplo, se alguém te chama para fazer uma apresentação, sei lá, na terceira, na quarta série, quando você estudou, te chama para fazer uma apresentação. Por acaso você não está tão bem, e o seu professor é um pouco ignorante, e fala, vai logo, dá um grito com você, pronto, aquilo ali te trava. Aquilo ali te trava porque fica guardado no seu inconsciente. Eu sempre falo aqui, como é que você bloqueia uma pessoa? Ou por um forte impacto emocional, para uma criança, um grito de um professor. Olha, os professores, eles só perdem os pais, aliás, só perdem para o pai e para a mãe, os professores. Só para você ter uma ideia no grau de bloqueios. Se você for professor aqui, olha, a Rita está falando, se você for algum professor, se você estiver aqui na live, saiba disso. Talvez você entenda muito de matemática, parabéns. Talvez você entenda de português, parabéns. Mas, se você entender um pouquinho a respeito de neurociência, você vai ver onde é que afeta, em 5 segundos, uma palavra que sai da sua boca em direção a uma criança. Você trava ela para o resto da sua vida. Eu falei que uma vez eu trabalhei com um rapaz, onde ele tinha um problema. Eu quero contar essa história para você prestar atenção em relação à sua vida. Quero contar essa história para você. Eu contei, acho que a primeira, segunda vez que eu fui fazer lives aqui no TikTok, mas vale a pena contar novamente. Eu conheci um rapaz que ele era fanho, ele tinha problema na voz, ele tinha problema no olho, muita catarata, ele não enxergava direito, ele tinha problema no ouvido. Mas, em relação à saúde dele, tudo normal. E ele era lavador de carros. Eu perguntei uma vez para ele o seguinte, ele já estava com... Eu perguntei assim, qual é a sua idade? Ele falou assim, eu já estou com acho que 45 anos, que ele falou. Eu falei, você não pensa em estudar para você ganhar um pouco mais, para você parar de ficar lavando carros e você desenvolver um pouco mais? Ele me respondeu que... Ele era bem fanho, então ele me respondeu o seguinte, que ele não sente mais vontade. Aí eu falei assim, você parou de estudar em qual série? Ele me respondeu, a primeira série. Eu falei o seguinte, por que foi que você parou de estudar? Ele falou que as pessoas faziam muito bullying com ele.
pelo problema. Ele falava bem assim, ó, mal não, ele era muito fanho e com esses problemas. Visão, audição, problema na fala. Ele saiu do colégio na primeira série. Quando eu olhei para aquela pessoa assim, eu me lembro assim, chega, eu me arrepio de lembrar, porque na hora eu me emocionei quando ele estava falando a respeito disso, porque para ele, talvez ele só estava contando uma história, mas para mim, que entendo de comportamento humano, que entendo um pouquinho de cérebro, de mente, eu entendi que a vida desse rapaz poderia ter sido completamente diferente da vida que ele tinha naquele dia. Completamente diferente. Se não fosse pessoas de coração amargo e por brincadeiras. Como era na infância dele, na primeira série, se alguém fez bullying com ele, é porque a criança aprendeu em algum lugar. Sabe o que é interessante? Daqui a um tempinho vai ter o Dia da Consciência Negra. E tem pessoas que não compreendem o que é você tirar alguma brincadeira com uma pessoa que tem a cor da pele diferente, por exemplo, da minha. Ela não compreende a história que uma pessoa dessa passou, que os avós dela passavam e que ela passa. Por exemplo, se você pensa que não existe racismo, você está completamente enganado. É difícil você encontrar uma pessoa de cor preta que não sofreu um bullying, não sofreu uma brincadeira completamente desagradável. Se você reparar nas empresas no Brasil, a maior quantidade de pessoas não são pessoas brancas, são pessoas pretas. E por que é que elas não ocupam os melhores cargos aqui? É porque desde a infância é feito bullying, é feito brincadeira, que vai baixando cada dia mais a estima dessa pessoa. William, como é que você prova isso? É só você olhar dentro das empresas. É só você olhar em qualquer lugar. Os trabalhos onde as pessoas menos ganham, você pode ver que é pessoas pretas que fazem. O que é isso, William? É porque é instalado na mente daquela pessoa preta brincadeiras relacionadas à escravidão. Tudo isso. Você fala, William, mas isso aí é da mente de cada um. Tem algumas pessoas pretas aqui no Brasil que elas crescem, viram juiz, viram isso, viram médicos. Eu sei disso. Mas a maioria fica travada, bloqueada. Assim como o branco fica bloqueado também por outras coisas. Por outras coisas. Rosângela, às vezes, deixa eu te explicar aqui, ó, isso é muito legal o que a Rosângela falou, e eu não vou falar de racismo, eu só vou te dar uma explicação aqui. Se você for uma pessoa preta, você tem que prestar muita atenção nisso. Quando você tem um bloqueio emocional, independente se você for preto ou se você for branco, quando você tem um bloqueio de algo que te aconteceu no passado, você vai reagir de duas formas. Ou você vai ser uma pessoa completamente transtornada com aquilo, ou você vai ser uma pessoa completamente incapaz, que é o resultado daquilo que você sofreu. Vou te dar um exemplo. O que acontecia quando os brancos escravizavam os negros? Se você for ver quem é que batia nos negros, quem é que açoitava os negros, não era o branco, era o próprio preto. Porque ele já tinha sofrido tanto trauma na vida dele também, que quando uma pessoa colocava na cabeça dele que ele tinha um cargo um pouquinho melhor, que era de cuidar, de gerenciar, aquele trauma dele subia para a cabeça. É assim que se fala, subir para a cabeça. O poder subia para a cabeça. Quando você tem um trauma, às vezes você usa de todas as suas feridas para explodir em outras pessoas. Exemplo, por exemplo, já que falou a respeito de racismo. Quando uma pessoa é preta, às vezes ela recebeu tantas coisas ruins, tantas brincadeiras ruins na infância dela, que isso vai criando uma casca em volta dela. Ou ela vai ficando muito tímida, muito depressiva, ali quietinha no canto dela, ou ela vai ganhando força para ela se empoderar, para ela dizer que ela se tornou uma pessoa. Porque antes as pessoas brancas falavam que ela não era uma pessoa. Eu não sei se você sabe, mas até um certo tempo atrás, esse certo tempo é uns 100 anos atrás só, tem gente que ainda pode estar viva por aí, era considerado que o preto ele não tinha alma. Você já pensou um negócio desse? Então,
Hoje em dia, quando tem algumas pessoas ainda que pega e tira essas brincadeiras, o que acontece? A pessoa ela vai querendo provar para ela mesma e para as outras pessoas que ela não é aquilo que estão dizendo. E aí ela vai trabalhando, ela vai se esforçando. Você pode ver que é um daqui, outro dali, que vai aparecendo. E quando ela consegue, ela já está tão massacrada pela vida. Sabe o que ela faz? Ela começa a ser racista com as outras pessoas por causa da dor que ela tem. Isso é incrível. Não sei se vocês aí, uma vez eu estava vendo não sei se foi 1 ano, 2 anos atrás, que teve aí uma polêmica danada a respeito de uma participante do Big Brother, que era preta. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, preta, em um poder mais alto, querendo humilhar um outro preto, alguma coisa, você pode saber que a história... Isso não justifica, tá? Eu só estou te dando uma explicação. Você pode saber que a história dela é amarga e é doída. Aí, ela já foi tão ferida que ela começa a ferir as outras pessoas. Mas isso é uma defesa que ela coloca nela. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso para você, quando você não orienta os seus filhos para esses tipos de coisas, quando você vê uma pessoa tímida, quando você vê uma pessoa quieta, quando você vê uma pessoa... Eu falei aqui a respeito da pessoa preta, mas pode ser uma pessoa albina, pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de cor. Só que as pessoas, quando elas olham para as outras pessoas, elas começam a falar que, por exemplo, se você é uma pessoa preta, você não é parecida comigo. Você só é diferente, mas nós somos a mesma coisa. Você é diferente só relacionado à cor. Só a cor. Ah, Carol Conká, né? Carol Conká. Isso. Você via que a Carol Conká, por exemplo, ela defendia tanto as mulheres negras, o empoderamento das mulheres negras, que quando ela entrou lá no Big Brother, ela fez uma desgraceira com a vida das pessoas e com a vida dela mesma. William, o que é aquilo? Aquilo é um trauma que ela tem dentro dela. Ela já sofreu tanto na vida dela que ela não aceita mais ninguém humilhar, porque agora ela tem dinheiro. E aí ela passa dos limites. O que você tem que fazer em relação aos seus filhos hoje? Você tem que explicar essas coisas para eles. Você tem que entender. Por que eu estou te falando todas essas coisas? Porque você tem que ter um repertório na sua cabeça. Doidou de vez. Você tem que ter um repertório na sua cabeça relacionado aos assuntos. É por isso que eu já te falei quantas pessoas você está seguindo no seu TikTok. O que você está fazendo para você ter uma prosperidade na sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Você está lendo, você está aprendendo, você está vendo vídeos que agreguem valor na sua vida? Porque quando você tem que conversar alguma coisa com o seu filho, é sobre essas coisas. Você é uma pessoa branca, assim, olha, ou você é uma pessoa preta, você tem que falar para o seu filho. Talvez você não saiba. Talvez você não saiba que há pouquinho tempo atrás, se você era uma pessoa preta, depois que você já tinha sido liberto, se você entrasse com um processo contra um branco e isso chegasse até o tribunal, você sendo preto, você não tem o direito de entrar dentro do tribunal. Você espera o julgamento do lado de fora. Isso é história que você tem que saber. Você tem que saber que isso aconteceu há dias atrás. Não foi há tempos atrás. Quando você vê uma pessoa negra, você tem que entender que a mãe dela, a avó dela, sofrem racismo quase todo o tempo. Quase todo o tempo. Você fala, William, mas eu não sou assim. Talvez você não seja. Talvez você não seja. Mas esses dias eu perguntei aqui, por exemplo, se você estiver numa estrada com um trem e você tiver que decidir entre um branco e um preto, para quem você decide? Se você decide colocar o trem para matar uma pessoa branca ou para matar uma pessoa preta, você tem que escolher. Aí você fala assim, eu escolho para a pessoa preta. Por que você escolheu? Às vezes o racismo está instalado, ele já está instalado na cabeça, tanto do branco quanto do preto. Você tem que conversar essas coisas com seus filhos. Por quê? Porque quando uma pessoa, independente de cor, ela tem alguma diferenciação relacionado, ou se ela é albina, ou se ela é fanha, ou se ela tem problema de gagueira, alguma coisa, você tem que entender você tem que explicar que ela é diferente de você. E não tem problema nenhum em relação a isso. Porque não existe padrão. Você sabe qual é o problema? O problema, sabe o que é? A criança, quando ela vai para a escola, por exemplo, ela só quer saber de brincar. Ela só quer brincar. Só que quando você vê uma pessoa branca, albina, para ela tanto faz. Se ela é branca, se ela é albina, se ela é preta, para a criança tanto faz, ela só quer brincar.
Você sabe a hora, o momento que acontece o bloqueio? Seja bem-vindo. É quando chega alguém mais adulto e fala assim: você está vendo o cabelo daquela menina ali? Você está vendo aquele menino branco ali que parece um leite? Aí a criança de 4 anos, parece leite? É, parece leite, vai lá. Chama ele de leitoso. Aí a criança que não tinha maldade nenhuma na cabeça dela, começa. Por quê? Porque as coisas não surgem do nada. Você sabe quem é que cria filho? É uma pessoa que não tem nenhum entendimento. O filho ele não é para ser criado, ele é para ser treinado. A criança, ela não tem essas coisas. Da mesma forma que você não tem aquilo que ainda não foi te apresentado. Não tem como você saber de alguma coisa se você não viu, se ninguém te falou, se você não viu, não ouviu. Não tem como você saber. Então você só sabe daquela informação naquele momento. E quando você já vem de uma família desestruturada, o que acontece? Só um minutinho. Você tem que compreender que... Deixa eu só mudar aqui que... Isso. Você tem que compreender que quando você fala, quando você não dá instrução para os seus filhos, quando você não tem instrução em relação a isso, às vezes você vê uma pessoa brincando com uma pessoa tímida e você não defende, porque você também é tímido. Você vai ver que várias partes da sua vida que você tem essa timidez, você sente vontade de falar as coisas e você não fala. Você sente vontade de fazer algo para a sua vida ser melhor e você não fala. Às vezes você está diante de uma situação completamente revoltante às vezes, mas você não fala porque você é quietinha ali, você é tímida. Você tem medo. Quando você é uma pessoa tímida, você vai abrir mão de várias coisas na sua vida. Você vai viver em um corpo onde tem uma alma que vai estar todo o tempo pedindo para você ir. Só que você é tímido. Você tem medo de falar com as pessoas, você tem medo de se apresentar, você tem medo de mostrar as suas ideias. Por que você tem medo de mostrar as suas ideias, de mostrar a sua voz? Às vezes você tem, até no relacionamento, às vezes você tem dificuldades em falar com outra pessoa, você tem timidez, ou por bloqueios emocionais que você já teve lá no passado, ou por despreparo, falta de conhecimento. William, o que é isso? Por exemplo, às vezes você tem vontade de falar sobre algum assunto, mas você não sabe direito. Quando você não sabe direito, isso vai gerar em você o medo. O que é o medo? É insegurança, relacionado à falta de conhecimento. Como é que eu resolvo isso? William, resolve assim, olha. Por exemplo, você tem que gravar um vídeo para ajudar a aumentar as vendas. Por exemplo, se você é um fotógrafo, você tem que mostrar o seu trabalho. William, mas eu não sei porque eu sou tímido. Deixa eu te falar. Você tem pessoas na sua cabeça falando que você não pode, né? Eu sei disso. Você vai destravar isso da sua cabeça. A outra parte, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe falar sobre aquilo que você quer falar? Sobre aquilo que você deseja? Sei. Então fala. Então fala. Então fala, porque do mesmo jeito que você se acha uma pessoa doida, que você é uma pessoa que... William, eu sou doido demais, eu não sei o que falar. Tem um monte de doido querendo te ouvir. Tem um monte de gente que vai dar direitinho assim, olha, vai encaixar com você. Se você rodar o TikTok por aí, vai ver um monte de gente ganhando dinheiro das maneiras mais diferentes que você imaginar. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, olha, eu estou falando porque tem várias pessoas que fazem isso, viu? Ela aparece aqui e ela fica tentando equilibrar a caneta aqui, olha. E ela fica aqui. E as pessoas vão entrando na live. E ela fica tentando equilibrar, e as pessoas vão entrando na live. Aí você fala assim, William, mas tem gente que assiste mais do que a minha live. Bem mais. Fica vendo só essa besteira. 1 hora, 2 horas, 3 horas, fica ali. Aí você fala, mas eu tenho algo melhor dentro de mim. Eu sei disso. Eu sei que você tem algo para você passar para as pessoas. Eu sei que você tem algo melhor do que você pegar e ficar aqui, olha, tentando equilibrar um controle em cima de uma caneta. E pedindo, me mandem rosinhas, me façam isso, façam aquilo.
O que acontece? O que você tem que entender? Você tem que parar com isso da sua cabeça. Isso é uma coisa que é só sua, que impede a sua visão em relação ao futuro. Quando você é uma pessoa, que você é uma pessoa tímida, você tem que entender que o despreparo talvez seja uma das coisas que te trava. E aí o despreparo ele não é só relacionado à sua pessoa, viu? Ele é relacionado a qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, quando você não entende de um assunto, você tem que se inteirar. Por exemplo, William, eu gostaria muito de gravar vídeos fazendo comida e tal, tal, tal. Você tem certeza disso que você vai falar? Qual é a base dessas coisas que você está falando? Ah, não, é isso eu sei tudinho. Então faz. Faz. Faz que vai ter alguém que quer ouvir aquilo que você vai falar. Quer comprar aquilo que você quer vender. Deixa eu falar uma coisa. Vou dar uma solução aqui para quem tem problema a respeito de falar. Às vezes você treina, você tem que falar no seu trabalho, às vezes você tem um emprego onde você tem que falar uma entrevista e você não consegue. Você trava. O que você tem que fazer? Essas coisas que te travam é a sua imaginação. A sua imaginação de que as pessoas vão rir daquilo que você vai falar. A sua imaginação de que tem pessoas que vão estar te julgando lá porque elas têm cargos bem melhores do que o seu. E aí? E aí? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já falei aqui, eu não sou psicólogo, mas eu estudo muito psicologia. Eu só não tenho aquele papel. E nunca quis. E nem vou querer. Assim como outras coisas também. Mas se eu tiver, tanto é que eu atendo psicólogos também. Mas se eu tiver na frente de um psicólogo ou de um psiquiatra, alguma coisa, eu não me sinto diminuído. Porque eu não tenho a obrigação de saber tudo aquilo que aquela pessoa sabe. Por exemplo, eu sei coisas relacionadas a vendas. Eu já estudei muito, eu sempre trabalhei com vendas. Sobre produtividade, sobre empresa. Eu sei todas essas coisas. Eu sempre eu trabalhei acho que 2 vezes de carteira assinada só, há tempos atrás. Mas nunca entrou na minha cabeça esse negócio de você trabalhar para outras pessoas. Você tem que investir em você mesmo. Você tem que saber aquilo que você gosta de fazer e arrancar da tua cabeça todos esses negócios de medo, timidez, incapacidade. Você vai arrebentando tudo na sua frente. Tudo. Porque isso são coisas que foram colocadas na sua mente. Aí você olha para a sua vida, você fica reclamando da vida. Minha vida não está boa nisso, minha vida não está boa naquilo. É? E o que você está fazendo? Não, é que eu sou tímida. Você não é tímida. Você não é tímida. É porque ninguém te falou isso. Ninguém te falou que você tem dentro de você uma coragem que você não acredita que tem. Da mesma forma que um dia alguém pegou e falou algo para você e te bloqueou, isso pode voltar novamente. A voltar a ser aquilo que você era. Uma pessoa sem essa informação. Do mesmo jeito que eu falei lá a respeito da criança. Ela só quer saber de brincar. Quando você traz uma informação para ela nova, a cabeça dela explode. E você passa a ver as coisas de forma diferente. Você pode ver, olha, tem várias pessoas. Escreve eu aqui, para quem estiver aqui pela primeira vez da live, já entender. Por exemplo, quem já vem me acompanhando aí de 1 a 2, 3 ou meses de live, que fala assim, eu comecei a ver as coisas diferentes. Escreve eu. Porque às vezes eu dou algumas explicações aqui, que eu sei que a sua mente... Escreve eu. Quem é que está enxergando várias coisas diferentes depois que começou a me assistir? Leda, Neiva, Erickson. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que era uma informação que você não tinha na sua cabeça. Você não tinha. A partir do momento que você me ouve, a sua mente, ela explode. William, mas ela não explode em todos os lugares. É, eu sei. Vão ter coisas que é normal você ouvir. Você já ouviu de outras pessoas. Mas quando você ouve algo que você nunca ouviu, isso é novidade para você. É o mesmo jeito lá relacionado a uma criança. Você não sabia. E alguém te deu uma informação que não era para você ficar falando com estranhos, porque estranhos você não deve confiar. E aí você vai pegando um receio de gente estranha, um medo de gente estranha. Quando você chega na frente de uma plateia, você acredita que aquelas pessoas
são melhores do que você. Eu não sei em quê. Eu não sei em quê. Você sabe o que é uma técnica? Ontem eu estava pensando a respeito da minha vida quando eu tinha 9, 10 anos de idade, né? Uma hora eu conto para vocês, é cada doideira que a gente faz. Eu comecei a rir sozinho. Mas desde pequeno você vai pegando o costume. Você pode ver isso na sua vida, até hoje é assim. Como é fácil você se desanimar. Como é fácil. Como é fácil você ficar depressivo. Agora, para te levantar, meu pai do céu, para tirar você do estado da depressão para o que era normal, isso é o maior problema na sua vida. Isso deveria ser a coisa mais simples do mundo. Tô deitada, tô depressiva, não tenho visão nenhuma, perspectiva em relação ao mundo. O que eu faço? Só se levanta. Só se levanta e vai fazer suas coisas. Só se levanta e vai fazer suas coisas que você vai ver que as coisas vão mudar. O seu mundo vai mudar. Vai pegar o sol. Vai pegar o sol, vai dar uma caminhada, que você vai começar a ver as coisas diferentes. Aí você fala, não, ele não é assim não. A depressão é uma doença, é o mal do século. Você sabe por que as pessoas espalham essas informações? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Para gerar a indústria farmacêutica. Para as pessoas ficarem todo o tempo acreditando que elas precisam, que elas são incapazes de sair de um vício, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Você tem um vício na sua vida, não tente se curar de vícios. William, o que é isso? Você tem vícios, William? Tenho. Eu tenho vícios. E o cérebro, ele quer vícios. E você não pode fugir dos vícios. William, por que você está falando isso? Porque não tem como você fugir dos vícios. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que escolher os seus vícios. Você tem que escolher os seus vícios. Por exemplo, quando você é uma pessoa que você tem vício de ficar fumando, isso aí é devido a algum afeto emocional que você tem. Por você ter um vazio dentro de você, você quer pegar e procurar, encontrar o que você está procurando. Só que você não entende o que você quer. Então você vai para o sexo, você sai pegando todo mundo, você vai para o cigarro, você vai para a bebida, você vai para algum lugar e você nunca encontra. Você vai para a comida. Tudo porque você é uma pessoa ansiosa. Por exemplo, vamos lá, presta atenção nisso. Às vezes a pessoa ela é uma pessoa obesa. Ela quer tratar da obesidade dela. Aí ela faz o tratamento, ela emagrece. Daqui uns dias ela engorda. Faz o tratamento, ela engorda e emagrece. E você fica tratando da sua obesidade. Não vai curar. Você pode tomar o remédio que você for. Você engorda, você emagrece. Você engorda, você emagrece. É a mesma coisa em relação ao fumo. Você tenta parar de fumar e volta novamente. O que é isso, William? Não tem... Na maioria das vezes não tem a ver com... Porque o vício, por exemplo, da nicotina, ele pega depois de um tempo. Então, o seu organismo fica dependente daquilo ali. É químico. Só que boa parte do tempo não é químico, é emocional. Por exemplo, você é uma mulher que... Você tem um marido que briga muito. Briga, faz doideira quando ele chega em casa. Então, você é uma pessoa que, quando vai chegando próximo ao horário do seu marido chegar em casa, você começa a ficar muito ansiosa. Porque você sabe que vai ter briga. Você sabe que ele é uma pessoa violenta. Então você fica ansiosa. Para combater essa ansiedade, você começa a comer doces. Aí você acredita que você está engordando porque você tem muita vontade de comer. Não tem nada a ver. É sua ansiedade relacionada ao seu relacionamento. E aí você não resolve a causa do problema. Você está entendendo? Você não resolve a causa do problema. É a mesma coisa quando você é uma pessoa que usa drogas. Você faz doideira na sua vida de tudo quanto é jeito. E aí você é internado, não resolve. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem filhos que usam droga, ou você usa droga. Você quer evitar um monte de coisas na sua vida. Por exemplo, depois que você vira dependente, isso já entra na sua corrente sanguínea. Já é uma coisa. Mas se você quiser sair desse estado relacionado a drogas, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem problema com o pai. Ela é tão revoltada com o pai que ela vai buscar carinho nas drogas.
E ela faz doideira, porque ela quer chamar a atenção do pai, mas o pai não compreende. Às vezes o pai já faleceu. E ele vai usando droga para ser preso, para mutilar o corpo, para chamar a atenção. Todas essas coisas. Simplesmente porque ele não teve um carinho lá no passado, vazio que gerou dentro dele, e ele começa com esses tipos de vícios. O que você tem que fazer em relação a isso? Entenda uma coisa na sua cabeça. O vício, o nosso cérebro sempre vai ter vícios. A diferença na sua vida vai ser os vícios que você vai escolher para ela. Como, por exemplo, você pode escolher o vício da leitura. E você tem que tomar muito cuidado. Você não pode, e você tem que estar todo o tempo trocando os seus vícios. Porque às vezes você fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar o cigarro. Porque a minha mulher não gosta, meus filhos não gostam, e eu vou trocar meu vício. Eu vou começar a me viciar no trabalho. Eu vou dedicar mais a minha vida para o trabalho e vou começar a prosperar melhor. E aí você se dedica. Isso vira um vício para você. Só que todo vício, se você não mudar, ele vai prejudicar a sua vida. Até mesmo se você se dedicar ao seu trabalho, você vai esquecer a sua família. O que você tem que fazer em relação a isso? Você tem que criar vícios. Vícios bons. Você tem vício de cuidar da sua família? Não, eu não tenho, William. Pois crie um vício de cuidar da sua família. William, eu preciso ter mais vício? Sim, porque senão você não vai querer sair de casa para trabalhar. Você vai ficar todo o tempo olhando a sua família. Crie o vício do aprendizado. Aprenda mais para você poder ensinar mais. Tenha mais vícios. Cuide da sua saúde. Vá fazer caminhadas, vá fazer coisas, beba bastante água. Tenha vícios. Quando você compreende que às vezes você, olha, eu tenho vício de estudar, só que entenda uma coisa, você não pode ter somente um vício, porque senão você se vicia somente naquilo e aquilo passa a ser uma loucura e estraga a sua vida. Estraga a sua vida, estraga a vida das pessoas que estão próximas de você. Você tem que ter vários vícios, mas você tem que escolher ele. Porque quando você escolhe esses vícios, os outros, cigarro, vícios sexuais, o seu cérebro ele sempre vai querer vícios. Por exemplo, quando você é uma pessoa tímida, e é isso que a gente estava falando, como é que você resolve isso? Você resolve enfrentando. Agora, para você enfrentar, você precisa, por exemplo, adquirir o vício de se tornar bom naquilo que você quer fazer para a sua vida. E aí você vai fazer o quê? Depois que você adquire conhecimento com aquilo que você vai fazer, você faz. Mas eu tenho medo. Faz com medo. William, eu tenho vergonha. Faz com vergonha. A vergonha só vai passar a partir do momento que você enfrentar ela. Não tem jeito. Só tem um jeito de você vencer o medo. É você encarando. Deixa eu te falar. Vou te falar como é que eu já fiz, como é que eu faço. Quando eu chego em algum lugar, você tem que parar. Quando você for se apresentar em algum lugar, quando você for abrir uma câmera para você falar com alguém, você respira fundo. Respira. Por que respirar fundo? Para você oxigenar o seu cérebro. Respira fundo e começa a pensar. Não é a não pensar. Eu não vou pensar no meu pai, não vou pensar no meu amigo falando de mim. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele não reconhece a palavra não. Por exemplo, não pense em um elefante cor-de-rosa. Você vai lá e pensa. O nosso cérebro, ele não reconhece a palavra não. Então não fale para você mesmo assim, eu não vou fraquejar. Eu não vou tremer. Eu vou pegar o celular e eu não vou ser fraco. Não fale dessa forma. Você tem que falar o seguinte. Você tem que fechar os seus olhos e visualizar. É isso aí, Rita. Cria esse vício. Você tem que fechar os seus olhos por um instante. Por exemplo, você vai entrar numa entrevista de trabalho. Você vai ter que resolver algo com seu namorado, com seu marido, sério. Você é tímida? Para, você respira, feche seus olhos e visualize e fale para você mesmo. Eu sou eloquente. Eu sei falar. Eu sei me expressar. Seu ombro aqui, olha, para trás. Para trás. Porque o seu cérebro tem ligação com o seu corpo. Quando você é uma pessoa tímida, na maioria das vezes você tem mania de andar com os braços para frente, meio caídos. Assim, ó. Coluna sem postura. As pessoas percebem isso. Você vai falar com alguém, você sabe quem você é, você sabe do seu potencial. É isso aí, Bela.
que você tem que fazer para você falar e não passar vergonha? É você saber aquilo que você está falando. Olhar nos olhos também. Por que a maioria das pessoas não gostam de olhar nos olhos das outras pessoas? É porque elas se sentem diminuídas. Elas se sentem fracas, elas se sentem menor do que as outras pessoas. Tem pessoas que você pensa, por exemplo, você assiste várias lives de alguém, por exemplo, você já está me acompanhando há algum tempo. Se você se encontrar pessoalmente comigo, você vai ver que eu também falo bobagens, eu também gosto de rir, só que tem os momentos. Você vai perceber que tem outras coisas que eu sei que você nunca ouviu. Você vai perceber que quando você falar algumas coisas, eu vou ficar te ouvindo, eu vou querer mais te ouvir do que falar, para te conhecer melhor. E você não pode ficar pensando assim, será que o William está me achando interessante? Tenha certeza, você é interessante. Só que você tem que saber falar. Você tem que ter a segurança para você de você saber contar a sua história, de você expressar que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. Tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Você tem que anotar essa frase. Não importa o que eu falo. O que importa é o que você entende. Você vai perceber que você vai assistir a minha live e dificilmente você não vai compreender aquilo que eu quero te falar. E às vezes eu faço um rodeio para chegar no mesmo assunto. Só que você fala assim, acabou, mas eu entendi. E eu tive vários insights durante a live todinha. Quando você entende que você pode fazer as coisas, eu não estou falando nada aqui para te agradar, você começa a ver qual é o motivo da sua insegurança. É bloqueios emocionais ou você não está inteirada do assunto que você quer falar? Se você não está inteirada, é só você aprender. É só você aprender. Então deixa eu falar aqui, olha. Se você não sabe muito bem aquilo que você quer fazer, primeira coisa é você saber o que te faz feliz. Segunda coisa, você não precisa ter habilidade de um gênio. Você precisa começar a fazer. Então vamos lá. Eita, chegou a hora, hein? Não consigo trabalhar com outra pessoa observando? Isso é necessidade de aprovação, é medo de julgamento. Medo de julgamento, se você sabe fazer, isso provavelmente é o que eu estou te falando. Você já foi muito observada e isso te causou mal. E isso fica guardado no seu inconsciente. Você não deve ligar, é isso que eu estou te falando. Qual era o desafio, Terezinha? Não, vocês não vão fugir aqui não, já está tudo certo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa tímida, vou te passar um desafio agora. Se você não fizer esse desafio, o seu celular vai começar a tremer e você vai levar um choque. Já está certo, é um dispositivo que eu coloquei aqui. Você tem que fazer. Olha, não, vamos falar sério. Escuta uma coisa. Às vezes você não acredita em você. Só que a mesma energia que você gasta para você não acreditar é a energia que você vai ter que gastar para você fazer, para você realizar as coisas que você deseja. Às vezes você não acredita em você devido a todas as coisas que você já passou. As pessoas que falaram para você que você não pode, que você é incapaz. Isso foi te diminuindo. Isso foi fazendo você acreditar. É um programa que é colocado na sua cabeça. É um programa. Isso foi fazendo você acreditar que você tem um limite aonde você tem que chegar. Por exemplo, se você chega em uma faculdade, você não consegue se apresentar na frente da faculdade. Se você chega a querer... Às vezes tem pessoas que escrevem livros, mas ela não consegue falar em público para outras pessoas. Como é que se resolve isso, William? Só vai. Só vai. Você tem que deixar aquilo que é natural em você desabrochar. Por exemplo, é a mesma coisa de você pegar e chegar. Vamos lá. Se você chega para um pé de manga e fala para ele não crescer, não tem como ele não crescer. É só você deixar o que é natural dele. É a mesma coisa que você tem que fazer em você. É só você tirar todas as coisas que fizeram esse programa que foi colocado na sua cabeça lá no passado e você tirar. Porque algum dia na sua vida foi-lhe apresentado um programa falando que você não deveria falar com pessoas. E isso te travou. É só você tirar esse programa e deixar a naturalidade que existe em você. Quando você deixa aquilo que é natural fluir em você,
você para de ouvir vozes na sua cabeça falando que você não consegue fazer. Você para. Você quer ver uma coisa? Você vai fazer 2 exercícios hoje. 2 exercícios. Eu quero que você coloque em um papel as pessoas que você conhece. Mas coloca em um papel. Faz isso que é para você ver. Quando você vê, você não acredita nas coisas. Quando você vê, você vai falar, não, não é possível que eu conheço essas pessoas e às vezes eu estou bloqueada por causa dessas pessoas. Você vai ver que é. Você tem tantas coisas que você pensa que se você colocasse no papel, você deixaria de um monte de bobagem da sua cabeça. Faz o seguinte, escreve no papel as pessoas que você conhece, as próximas que você acredita que poderiam falar algo a seu respeito. Escreve no papel. Você vai ver que às vezes você não consegue 20, 30 pessoas. E você pensa que é o mundo que está te julgando. Não é, não. Dessas 20, 30 pessoas que você conhece, só tem umas 3 que vão olhar o seu Instagram, que vão falar alguma bobagem. Existe um mundo todinho ainda para você. E é interessante porque você presa. É interessante isso, quando você não entende. Você pode ver, eu sempre repito isso, todas as coisas nesse planeta funcionam do mesmo jeito. Quando você fica presa a um relacionamento, parece que nada mais existe. Você é uma pessoa, você se torna uma pessoa infeliz porque parece que nada mais existe. Você nunca mais vai conseguir ser feliz na sua vida, porque o seu foco é somente ali. Só ali. Quando você é uma pessoa que você é tímida, o seu foco não é diferente. É somente na sua incapacidade. E quem foi que falou que você é incapaz? Você mesmo. É você mesmo que está dizendo. Porque você ainda não fez aquilo que você tem vontade. Só que hoje você vai fazer. Você vai escrever em um papel todas as pessoas que você acredita que pudessem te julgar. Pai, mãe, tio. Não olha no Facebook nem no Instagram para sair colocando lá 1000 pessoas que nem falam, nem sabem que você existe. Não. Só da sua cabeça. Você coloca assim. Você coloca lá. Deixa eu te falar, tem alguém aqui na live que tem algum trabalho que gostaria de fazer? Por exemplo, eu quero alavancar minhas vendas, mas eu não consigo, porque eu não consigo gravar um vídeo, eu sou travada. Tem alguém aqui? Não dá 5, né, Vanessa? Tem alguém aqui que gostaria de gravar, mas fala assim, olha, não, William, eu gostaria de falar coisas. Nunca fez, nunca fez. Olha, se você pegar e usar as suas redes sociais para desenvolver mais o seu trabalho, trabalha com vendas, Ed? Que legal. Então nós vamos destravar hoje esse negócio. Tá bom. Você vai fazer 2 coisas. Aliás, a primeira é você escrever o nome dessas pessoas que vão te julgar. As que você acredita. Você vai olhar lá, quantas são. Segunda coisa que você vai fazer. William, mas eu nunca fiz isso. É desse jeito que se enfrenta o medo. É do mesmo jeito. É o jeito que eu faço, é o jeito que outras pessoas fazem. Sabe como é que faz? Só vai. Só vai. Eu não tenho nada o que falar na live. Abre a live e fala alguma coisa. Tem a 1h20. Tem 120 pessoas aí ouvindo. Só fala, cara. É a mesma coisa que você tem que falar. Quem não gosta, sai. Quem não gosta, passa. Vai-te embora. Que não é o teu lugar. É a mesma coisa em relação às pessoas, aos seus clientes. Você sabe do assunto? Você vai fazer o seguinte. Já foi decidido, hein? Você tem que enfrentar. Você não pode se achar fraca a tal ponto de você ser derrotada pela sua imaginação. Você não pode se achar tão fraca a ponto de você ter na sua frente somente um celular e você ser derrotada pela sua mentalidade. Você não pode. Você vai vencer essa barreira hoje. Você vai fazer o seguinte. Você vai gravar um vídeo de 1 minuto pelo menos. Não faço. Vai fazer. Coloca isso na sua cabeça. Grava um vídeo de 1 minuto. Vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte. Quando você compreende que essas coisas elas impedem você em outras áreas na sua vida, você tem que enfrentar. E quando você vai enfrentar isso, está aqui no seu cérebro. Você consegue. Sabe por que você consegue? William, eu sou fanho. Não tem problema. Vai ter um monte de gente que vai querer ouvir aquilo que você tem que falar daquele jeito. Tem gente que vai achar engraçado, tem gente que vai se comover, tem gente que vai aprender com você, tem gente que vai ver, caramba, eu sou todo bom, o cara é fanho, é gago, está fazendo aquilo que eu gostaria de fazer.
Se você compreender que a maioria das pessoas elas têm vontade de falar as coisas, de se expressar, mas elas não fazem porque elas são prisioneiras delas mesmas. Vai ter gente que acha engraçado, vai ter gente que acha sério. Tá tudo bem. Você vai tocando a sua vida e sabe o que é mais legal? Você vai estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama fazer. Quando alguém chegar próximo de você, você vai perdendo esses medos aos poucos. É 1 minuto só. Você vai fazer o seguinte, se você trabalha com alguma coisa, vou te dar um exemplo. Se você é fotógrafo, você vai dar uma dica a respeito de fotografia. Você pode começar o vídeo fazendo assim. Cão covarde, né? Coragem é um cão covarde. Não sei se as pessoas lembram aí. Elizabeth, presta atenção nisso. Tira isso da sua cabeça. Isso é coisa sua. Isso é coisa só sua, de que as pessoas estão querendo falar que você quer se aparecer. O que eles têm a ver com a sua vida? Nada. Olha, quem assistiu a live ontem, presta atenção. Eu vou te falar uma coisa bem na real para você entender. Eu dei uma explicação ontem a respeito de frequência. Nenhuma pessoa. Se você está aqui, vou repetir rapidamente. Se você está aqui, os seus sonhos estão aqui, nessa vibração, você sabe, se você assistiu ontem, você entendeu que você tem que chegar aqui. Se você está aqui, presta atenção numa coisa. Nenhuma pessoa... Como é que você chega aqui em cima? Você vai precisar de outras pessoas também para ir aumentando a sua frequência. Por exemplo, quando você assiste a minha live, nós estamos em uma frequência. Nós estamos em uma frequência. Quem não está na frequência, passa pela live e vai embora. Tá tudo bem. Você vai ver que na sua vida, quando você estiver com a frequência aqui embaixo, e uma pessoa estiver com a frequência aqui em cima, o lugar onde você quer chegar, essa pessoa aqui, ela nunca vai rir de você. Ei, entenda isso. Quando você conhecer uma pessoa em que agregue valor na sua vida, em que a frequência dela está naquele lugar que você deseja chegar, o trabalho que você deseja, o relacionamento que você deseja, as pessoas à sua volta são as pessoas que você deseja conversar. Elas não vão rir de nada que você faça. Não vão. Sabe quem ri de você? Pessoas que estão na mesma ou mais baixa frequência. Porque se você está aqui com ela, ou ela está aqui, ela vai querer te puxar para baixo. Ela vai querer puxar você para baixo. E como é que ela puxa, William? Assim, olha, quando você grava um vídeo, ela vai chegar para você e vai falar assim, tá querendo se aparecer. Aí aquilo vai ser que nem uma flecha no seu coração. Você vai parar. Caramba, mas o mundo precisa ouvir a sua voz, precisa conhecer o seu trabalho. Uma pessoa te derrotou. Uma pessoa te destruiu. Uma pessoa, da mesma forma que aconteceu com aquele lavador que eu te contei a história, que a vida dele, ele estudava na primeira série e hoje ele tinha 45 anos. Alguém lá no passado destruiu a vida dele por causa de uma palavra. É a mesma coisa que você está tentando fazer com a sua vida. É desse jeito, viu? Sabe o que é legal quando você assiste a minha live? Você pode falar para as outras pessoas assim, olha, eu tenho um amigo na minha vida, o nome dele é William, mas eu vou te falar. Ele não mede palavras para me falar a verdade. Qual é o problema disso tudo? Eu já te falei. É você se frustrar todo o tempo com a sua vida, você ir cada dia ficando de mais idade, o seu corpo ir ficando cada vez mais fraco e você ir perdendo as forças do seu corpo de realizar aquilo que você deseja. E você chegar em uma velhice onde você seja uma pessoa que murmure todo o tempo por coisas que você não fez. Procurem ser manso e suave. Ed. E aí você fica pensando, caramba, por que quando você olha assim... Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Eu já ia terminar a live. Mas eu vou contar uma história para vocês. Que quando você pensa no seu passado, quando você olha a tua vida de longe, a sua vida é uma comédia. Só que quando você olha de perto, a sua vida é uma tragédia. William, o que você quer dizer? Eu estava pensando nisso ontem à noite, sabe? Eu estava pensando a respeito de quando a gente é novinho, quando a gente tem seus... Eu tinha mais ou menos meus 9, 12 anos, onde você começa a descobrir o que é o relacionamento, você começa a ficar de olhares para alguma menina, para algum menino, onde começam as coisas, as vergonhas que você sente. E quando é naquele momento lá, você não consegue chegar na pessoa. Por que você não chega? Eu tenho medo de receber um não.
todo tempo com medo. Eu estava pensando isso na minha vida, olha. Eu estava pensando um momento que eu tinha mais ou menos uns 10, uns 11 anos, e é pior. Quando você é uma pessoa que você é tímida, quando você é uma pessoa que tem medo, você vai atrair aquilo que te causa medo. E aí eu comecei a me lembrar dessas coisas e eu comecei a rir, porque como faz parte do passado, é uma comédia. É uma comédia. Eu tinha 12, 13 anos e eu começava a me engraçar para as meninas, mas eu era tímido também. Eu era tímido. E o que acontece? Quando você é uma pessoa tímida, você vai ficando no seu canto e você não gosta de passar vergonha. Você não gosta de passar vergonha. E aí começou lá na cidade o seguinte: quando você é uma pessoa tímida, mas você quer ser uma pessoa para frente, para você conseguir ser visto pelas meninas, eu resolvi, falei assim, eu tinha uns 12 anos, viu? Eu vou começar, sabe como é que faz para eu chamar a atenção das meninas? Eu vou começar a cantar. Cantar, 12 anos isso, viu? Aí eu fiquei pensando assim, não, mas cantar não dá, cidade pequena, tudo. De repente apareceu lá, quem tem mais de 40 anos vai se lembrar disso, viu? Quem tem menos de 40, dificilmente. Na época existia um grupo porto-riquenho chamado Menudo. Fez um sucesso tremendo pelo mundo afora. Menudo, quem tem mais de 40 anos lembra disso daí. Era chiclete do Menudo, era calça do Menudo, era camisa do Menudo, boné do Menudo, cinto do Menudo. As músicas eram muito legais. Menudo fazia um sucesso danado. Aí eu falei, eu preciso pegar e começar a me aparecer, porque eu sou tímido. Eu sou tímido e eu preciso me mostrar. Só que quanto mais você foge, mais você atrai aquilo que te causa medo. E eu nunca quis passar vergonha. Para não passar vergonha, às vezes eu ficava quieto, e eu sempre fui uma pessoa que fiquei na minha, sempre fico na minha. Beleza. Apareceu lá quatro rapazes, amigos meus, na faixa de 12 anos. Resolvemos fazer o quê? Resolvemos criar um grupo igual o Menudo, para se apresentar. Eram outros que queriam chamar a atenção também. Aí eu fiquei pensando, cara, que doideira, né? Eu nunca gostei de dançar, até hoje eu não sei dançar, e eu me meto em ser dançarino de um grupo. Eu sei que a gente ensaiou para se apresentar. Estava me lembrando disso ontem. A gente ensaiou para se apresentar numa casa cultural. Tinha bastante gente nesse dia da apresentação. Olha, a gente ensaiou. Tinha bastante gente no dia da apresentação. E eu nunca gostei de passar vergonha. Ninguém gosta de passar... Stephanie, você não sabe o que eu ia falar agora a respeito dessa música. A Stephanie tá ligada aí, olha. Não se reprima. É o nome da música. Nós ensaiamos essa música. Só que no dia da apresentação, olha a doideira que você vive, você só vê isso depois. Acho que é por isso que até hoje eu nunca aprendi a dançar e não gosto de dançar. Mas na hora da gente se apresentar, na hora que estava chegando o horário de se apresentar, a casa estava lotada. Eu tinha uns 12 anos, a casa estava lotada, porque o ingresso era gratuito. Então foi muita gente assistir, era de graça. Só que quando chegou na hora da apresentação, eu ainda estava em casa, eu morava do outro lado da rua. Eu estava me lembrando disso ontem. Quando foi chegando próximo ao horário da apresentação, eu falei, agora eu vou lá. Só que eu morava nessa época com a minha avó. Ela tomava conta lá, tinha um dos maiores restaurantes que tinha lá na cidade. Ela mais o meu tio. Eu fiquei morando com ela um ano, devido eu estar estudando, a minha mãe e meu pai se mudou para outra cidade, então eu fiquei para terminar o ano lá. Eu fiquei morando com a minha avó. E ela tomava conta desse restaurante. Era bem grande. O que acontece? Ele era do outro lado da rua. Eu falei, então eu só vou na hora que chegar próximo ao horário. Só que, de repente, eu lembrei que eu não tinha tênis. Olha isso, no dia da apresentação, eu lembrei que eu não tinha tênis para me apresentar. Eu fui na despensa, tinha um monte de gente que trabalhava lá. Quem aí lembra, por exemplo, do Conga e do Quixute? Quem aí lembra? Quem tem mais de 40 anos lembra do Conga e do Quixute? Só para você que não é mais novo... Rick Martin, sim, adoro o Rick Martin. O que acontece? O Rick Martin foi o último que entrou. Quem lembra do Conga e do Quixute? Para quem não sabe do que eu estou falando, o Conga e o Quixute era a marca da pobreza. Da mesma forma que você usar uma Havaiana, a Havaiana era coisa de pobre. Hoje em dia não, mas era coisa de pobre mesmo, a Havaiana. É a mesma coisa do Quixute. Você ir para a escola com um Quixute ou com um Conga, se a menina olhasse para você, sabia que você era pobre. Isso era uma tristeza, isso era uma vergonha. Usou muito. Cara, eu vou te falar. Eu estava lembrando o que o cara rico faz. Sabe o que era o legal nessa época?
O legal, os ricos, quando você era pobre, você usava o conga. Conga. Mas se você tivesse um dinheiro mais para as meninas te olhar, você comprava um tênis da Reebok. A língua do tênis, os meninos eles puxavam quase perto do joelho. A língua do tênis, ficava aquela língua bonita do tênis, quase na frente da canela toda. Aquele tênis, ali você era rico. Então você era bem visto. Chegou na hora da apresentação, eu não tinha tênis. Eu entrei lá no restaurante, como tinha um monte de gente apresentando, eu falei, eu vou resolver isso, eu vou me apresentar. Quando eu comecei a olhar na despensa, tinha um monte de sapato de um monte de gente que trabalhava lá. E tinha um quichute. Agora presta atenção numa coisa dessa. Tinha um quichute lá. Eu era uma criança de 12 anos. A All Star veio depois, é top também. All Star. Tinha um quichute lá. Eu era uma criança de 12 anos. Eu falei assim, eu vou resolver isso e eu vou dançar. Eu achei um quichute de número 44. O quichute, o meu pé, quando eu coloquei ele no meu pé, quando eu conto isso para minha filha, ela não acredita. Ficou faltando um tanto assim, olha, para o meu pé encaixar. Um tanto assim para o meu pé encaixar dentro do quichute 44. Eu tinha 22 anos, eu tinha 12 anos de idade, acho que nem isso. Era o único tênis, era o único sapato que tinha, era esse quichute. Agora você presta atenção numa coisa dessa. Eu pensando nisso, uma pessoa que foge daquilo que é ridículo. Uma pessoa que é tímida. Uma pessoa que tem medo e está querendo enfrentar as coisas. Parece que as coisas, quando você começa a ter vontade de enfrentar, começa a aparecer as doideiras. Cara, como é que eu ia enfrentar, ia chegar lá com o quichute? Sabe o que foi que eu fiz? Eu coloquei esse quichute no meu pé. Ele era desse tamanho e o meu pé desse tamanho. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a encher de papel. Eu comecei a encher de papel atrás do meu calcanhar. Fui enchendo de papel e ficou aquele pé desse tamanho assim e eu fui me apresentar. Olha, não me pergunte porque eu não me lembro dos detalhes. Eu acho que eu criei um trauma na minha cabeça a respeito disso que eu não me lembro. A única coisa que eu me lembro é da hora da apresentação. Eu não me lembro eu chegando lá, eu não me lembro depois. Quando eu cheguei na hora da apresentação, com aquele sapato desse tamanho, eu me lembro que estava cheio de gente. E tinha, é claro, as meninas lá, nessa faixa, só para vocês lembrar, 12 anos. Para quem não sabe, quando o grupo Menudo, eles eram um grupo de 5 rapazes, né? E eles se apresentavam. E a música era Não Se Reprima, a música que nós ensaiamos. Quando a gente ficou todos no palco assim, fica quieta, Gilmara. A música Não Se Reprima, ela começa assim, olha. Não se reprima, não se reprima. Menina, e a gente ali dançando, e as meninas olhando, e eu, não se reprima. Quando ele falou assim, a música, a letra dela é assim, por isso cantar, dançar, alguma coisa assim. Na hora que ele falou, não se reprima, não se reprima. Na hora que ele falou cantar, que eu joguei o meu pé para cima, o papel voou para um lado, o sapato voou para o outro lado, e não me pergunte mais. Apagou da minha memória, eu não sei te dizer. Eu só sei que, até hoje, eu nunca aprendi a dançar, eu não gosto de dançar, eu não sei se tem relação com isso. Eu comecei a lembrar disso ontem, e eu comecei a falar assim, por isso que eu estou aqui contando isso para vocês. Quando você pensa e você olha a sua vida, lá do passado, você pode falar assim, caramba, como eu sofri relacionado às vergonhas que eu passei. Vai ter um monte de coisa que você não vai nem se lembrar. Às vezes você não se lembra de coisas que aconteceu ontem com você. E aí você não faz hoje, e quando for lá no futuro você vai falar assim, quais são as lembranças que eu tenho? Hoje eu tenho uma doideira dessa para contar. Que vergonha eu devo ter passado, mas eu nem me lembro mais. E eu me lembrando, toda vez que você quiser fazer algo na sua vida, saiba de uma coisa, sempre vai ter almas negras para querer te desanimar, para querer mudar a sua vibração. E para achar o calçado, eu não me lembro, Gilmara, eu não me lembro de nada. Eu só me lembro, a música começou, era não se reprima, por isso cantar, na hora que o pé foi, o sapato foi e tudo. Não me lembro de mais nada. Eu quero te falar com isso, é que você tem que ter um repertório na sua vida. Para quando você chegar lá no futuro, você falar assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô velho, mas eu fui doidinho. Eu fui doido na minha vida, olha. Eu vou te falar, eu tenho história para contar do meu passado. Eu tentava fazer uma coisa, eu tentava fazer outra. Se eu contar as histórias para vocês a respeito dos meus empreendimentos,
Vocês vão ver a maior maluquice da vida de vocês. A primeira vez que eu inventei de colocar um supermercado para mim, que na minha cabeça era um supermercado, hoje em dia, quando eu olho, ele tinha 2 metros por 2. Eu comecei a trabalhar, eu e mais outra pessoa lá. Eu comprei foi uma calculadora solar. Eu começava a fazer as contas assim, na hora que o sol ia embora, as coisas sumiam tudo da calculadora. Às vezes a pessoa tinha que sair correndo atrás da outra pessoa para refazer, para buscar as coisas dela, para ver o que ela tinha comprado, porque tinha sumido ainda da calculadora, eu não tinha conseguido fazer. Era a maior doideira. Mas você não pode parar. Porque você tem que ter história para você contar. Calculadora solar. Quando eu penso nisso, eu falo, cara, como é que o cara vai fazer e como coloca uma coisa para você vender? Deixa eu contar para vocês que eu não tinha dinheiro para comprar um balcão para as pessoas colocarem as coisas em cima. Eu arrumei umas madeira, tábua, e fiz o balcão de madeira, o balcão de tábua. Quando a pessoa colocava em cima, a tábua envergava, quase chegava lá no chão. O que era assim, a pessoa colocava e ficava assim, parecia um navio. Parecia um navio. Só que mesmo assim, mesmo assim, as coisas começam, elas vão dar certo para você. Mesmo nesse lugarzinho, eu comecei a inventar de vender frango. Nesse local. Frango pesado. Nessa época, o quilo do frango era na faixa de 60 centavos o quilo. Mas como é que você vai vender frango se você não tem balança? Eu saí atrás de umas pessoas conhecidas para ver se elas tinham balança para me emprestar. Só que quem tem a sua balança, aquela balança eletrônica, não quer te emprestar. E eu vou atrás de uma balança para mim. Arrumei aquela balança, o cara tinha lá jogado uma balança fora, aquela balança de pêndulo, toda enferrujada. Me arrumou essa balança. Eu colocava frango e vendia frango lá, eu não sabia, porque aquilo lá travava, o peso travava. Eu não sei quantas vezes eu roubei os clientes e eu não sei quantas vezes eu fui roubado por mim mesmo, porque a balança travava. O que é isso, William? São histórias que quando você vê de longe, é uma comédia. Mas quando você está passando por essas coisas, é uma tristeza na sua vida. É uma tristeza. Mas toda vez que você se afastar dessas pessoas, não precisa se afastar fisicamente, mas que você afastar a sua mente dessas situações, dessas condições que você se encontra, você vai rir o quanto que você é boba, quanto que você é bobo. Ah, eu não gosto de falar com as pessoas porque o meu olho fica tremendo, porque o meu nariz é torto. E daí? E daí? Se você tem história, se você é uma pessoa interessante, as pessoas vão querer ficar próximas de você, as pessoas vão querer te ouvir. As pessoas vão querer as suas histórias, para elas rirem e para elas tirarem experiências. Essa minha história, eu faço 2 coisas com ela. Essa do sapato. Eu conto uma história para mim que é engraçada e tiro como experiência. Que você não pode se abalar com essas coisas que acontecem com você. Não pode se abalar. Eu me lembro que a minha filha, quando ela começou a cantar, quando ela começou a tocar violão, ela ia se apresentar e ela falava assim, pai, na hora de cantar, esqueci a letra, pai. Tô com medo, não sei o que vou fazer. Presta atenção nisso, que é para destravar a sua cabeça. Eu via minha filha ensaiando, tocando e cantando. Eu sabia que ela podia, mas ela estava com medo. Sabe o que eu fazia no meio daquele monte de gente? Eu só falava assim, você vai se lembrar quando você começar a tocar. Tchau. E virava as costas para ela e saía de perto. Ela começava a tocar o violão, começava a cantar e nunca errou. Por causa do medo. Por causa da timidez. Quando você olha essas coisas assim na sua vida, você vê como você é infantil. Como você é infantil, acreditando que as pessoas vão fazer você ser maior ou ser menor. É você quem vai fazer a sua história. Só que o problema, por você ouvir tanto as pessoas, você paralisa. Então, para a gente terminar a nossa live, vocês têm um compromisso comigo. Você vai gravar, mesmo com medo. Se possível, hoje à noite ainda, 1 minuto só. Se for relacionado ao seu trabalho, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma dica sobre o seu trabalho. Você sabia
Por exemplo, William, eu sou fotógrafo, então faz o seguinte, você sabia que a luz de um fotógrafo ela é necessária por causa disso, por causa daquilo? Porque quando você vai tirar uma foto, a luz ela tem que ficar nessa direção para entrar nesse olho e fazer sombra para o outro olho. Aí a pessoa que nunca entendeu nada sobre fotografia, ela vai parar e falar assim, legal isso aqui, vou começar a seguir essa pessoa. Se você é uma pessoa que você tem no seu coração mensagens, você quer falar a respeito de Deus, você quer falar a respeito do seu trabalho, você quer, por exemplo, às vezes você é uma psicóloga, talvez você esteja aqui me ouvindo, mas você tem vergonha de fazer o teu Instagram. Você vai fazer o seguinte, você vai falar, dar uma dica para alguém a respeito do seu trabalho. Todos vocês, é um desafio que eu faço com todos vocês, a coisa mais simples do mundo. Você vai fazer o seguinte, no momento que você for gravar o vídeo, você vai fazer o seguinte, você vai fechar os seus olhos e você vai olhar. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, se você tiver um bonequinho pequeno, cola bem assim, olha, próximo da câmera, para você olhar para ele. Você vai imaginar, coloca o nome dele de William. Você vai conversar comigo. Você vai oferecer o seu produto para mim. Você vai oferecer aquilo que você quer falar para mim. Se você tem uma mensagem, ou de 1, mais de 2 minutos, melhor ainda, tá bom? Você vai pegar e vai falar comigo. Só existe eu e você ali na frente. Só existe eu e você. Você é capaz de fazer isso. É professora, Bela? Legal. Você é capaz de fazer isso. Você vai olhar para aquele bonequinho lá e você vai conversar comigo. Se você tem uma mensagem para tocar no coração das pessoas, faça. Se você tem uma profissão e você quer desenvolver essa profissão, você vai gravar uma dica. Ok? Se você quiser, você pode fazer o seguinte, você pode gravar um vídeo de 1 minuto falando a respeito ou dessa live ou de outras lives. A respeito do nosso encontro. Por exemplo, você pode fazer um vídeo de agradecimento, ou como a live é legal. Fale bem. Fale alguma coisa assim. Então você tem essa tarefa de hoje, olha. Você vai escrever o nome de todas as pessoas que acreditam que vão te julgar. Você vai escrever para você ver quão pequenas são. E às vezes você está parando a sua vida por causa de uma, por causa de duas, por causa de 3 pessoas. Você está parando. Você vai escrever, vai olhar, vai ver a bobagem que é. Você vai, depois que você escreveu, você vai pegar isso, vai amassar. Você vai jogar, assim, ó, joga para trás. Coloca na sua cabeça. Coisa do passado. Quando você tiver para gravar o seu vídeo, você vai respirar fundo. Você vai falar assim para você. Você vai se imaginar sendo a melhor comunicadora que você já viu. Você vai falar para você assim, eu tenho sabedoria. Eu tenho conhecimento daquilo que eu vou falar. Eu posso fazer isso. Isso é um dos bloqueios que eu vou vencer hoje. E cada bloqueio que aparecer na minha vida vai ser dessa forma. Eu vou arrebentar com ele. Todo bloqueio que me impede de realizar todas as coisas que eu desejo, eu vou bater de frente. Isso não vai me parar. Eu posso. Eu tenho condições. Você vai imaginar eu falando essas coisas para você e você vai repetir. Desse jeitinho. Você vai abrir os seus olhos e você vai falar. Você vai falar do mesmo jeitinho que você está conversando aqui comigo, com um amigo seu. E você vai oferecer o seu produto ou você vai fazer um vídeo de agradecimento e você vai fazer o quê? Você vai postar no seu Stories e vai me marcar lá. Que eu quero ir lá fazer um comentário. No seu Story. Quem aí fala assim, William, está firmado o compromisso, escreve eu. Cadê? Onde estão as suas vontades? Você sabe o que acontece? Você que não quer escrever aí, é assim que acontece com 95% da população do mundo. É a mesma coisa, Terezinha. Humberto, não se preocupa, fica na paz. Vocês estão na média. Vocês estão na média da maioria das pessoas desse planeta. Vocês estão na média, fica na paz. Humberto, a coragem, ela não é ausência de medo não, viu? É você fazer mesmo com medo. Você sabe que você pode fazer. Você sabe o que você pode fazer. Se você trabalha com algo, dá uma dica para alguém do seu trabalho.
Se você não trabalha e quer simplesmente falar, passar uma mensagem, fala. Se você quiser fazer um vídeo de agradecimento em poucas palavras, faça. Simplesmente faça. Tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa. Uma pessoa que está crescendo na vida, ela nunca vai te criticar. É isso aí, Humberto. É isso aí, cara. Humberto, as pessoas, elas precisam conhecer os seus doces. Mais do que os doces, elas precisam conhecer quem fabrica os doces, a forma que você fabrica, o amor que você coloca. Quando você começa a apresentar isso para as pessoas, isso gera uma conexão com as pessoas que desejam esse tipo de doce que você faz. E às vezes, Humberto, teu doce não é nem tão bom, cara. Mas as pessoas gostam tanto de você que elas compram, compram, compram. Simplesmente porque você fala com o teu jeitinho. William, mas é porque eu sou mineiro. Fala uai. Fala uai. William, mas é que eu sou catarinense. Então fale, ou é gaúcho, fale desse jeito, mas fale algo. Fale com o seu sotaque, fale com o seu jeitinho, fale do jeito que você é e deixe as pessoas para lá. Apenas deixe aquilo que é natural em você desabrochar, mas fale. Fale. Você só precisa começar. William, e quando eu começar, vai dar errado. Provavelmente vai dar errado. E é assim. É assim quando você não é uma pessoa vitimista. Ser espontâneo. Se for da Bahia, fala oxe, fala uai. É, ué. Oxente. Fala do seu jeito, mas faça. Porque quando você começar, e não se preocupe, é normal. Presta atenção numa coisa. Você acha que tem alguém, algum parente meu aqui assistindo a live? Não tem. Sabe por que não tem? Porque eles têm uma imagem. Deixa eu te falar aqui rapidamente. Eu sempre trabalhei com vendas. Sempre trabalhei com vendas. E eu fui dono de loja de veículos por 15 anos. Eu vendia automóveis. Até que um dia eu falei, vou abandonar tudo. Uma hora eu conto a história para vocês. Não vou contar agora. Mas as pessoas, elas têm na cabeça delas uma imagem a meu respeito. A respeito que eu sou um vendedor de carros. É engraçado porque as pessoas, elas pensam que te conhecem, mas elas não te conhecem. Enquanto eu estava vendendo o carro, eu estava aprendendo um monte de outras coisas. É interessante porque às vezes você tem uma profissão, você trabalha com uma coisa, só que você às vezes está fazendo outra completamente diferente. Tem gente que às vezes fala assim, quando eu estou em algum lugar, eu pego o violão, começo a... Cara, você toca e canta? Sim, qual é o problema disso? Mas eu não sabia. Pois então, agora está sabendo. Agora está sabendo. As pessoas, elas pensam que você só é aquilo que elas acreditam ser, aquilo que elas estão vendo no momento. E aí elas não acreditam em você. Isso é normal. Isso é normal. Deixa eu te contar uma história aqui para terminar, viu? Para terminar mesmo. Foi do mesmo jeito. Um dia Jesus Cristo estava entrando, por exemplo, não tinha WhatsApp naquela época. E aí era boca a boca. Quem é que está vindo aí? É o rei, é o rei dos judeus. Rei? Que rei? É o rei, é o nosso rei, é rei dos judeus. Onde é que ele vai chegar? Ele vai chegar ali, olha, por aquele portão. E todo mundo ali esperando Jesus entrar. Era domingo. As pessoas esperando, fazendo aquele festejo todo, um monte de ramos. Quando entra Jesus, todo mundo esperando Jesus entrar. Muitas pessoas não conheciam Jesus, né? E quando ele entra, montado em cima de um jumento, de um burrinho, que decepção. Aí tem um que olha lá de longe e fala assim, esse aí é o Jesus, o que faz milagre e tudo. Esse aí é o filho do carpinteiro, José. Isso aí lá é rei de nada. Ele não falou com essas palavras assim, mas, resumindo, foi isso. Ele falou isso aí, filho de José, o carpinteiro. E aí Jesus, ele fala algo que você tem que levar para a sua vida. Algumas pessoas já ouviram falar o seguinte, santo de casa não faz milagre. Essa frase provavelmente veio do ensinamento de Jesus Cristo. Ele fala o seguinte, um profeta, ele não é respeitado na sua própria casa. Ele não tem honra na sua própria casa.
Eu sempre falo para vocês, todas as coisas só se repetem. Elas se repetem na minha vida, se repetem na sua. E você vai pegando. Por exemplo, se Jesus Cristo falou isso, fica na paz. Não espere reconhecimento da sua família, não. Das pessoas que você diz que são seus amigos. Se você resolver, por exemplo, cantar e você for fazer uma apresentação, os últimos que você pode esperar que vão aparecer são seus parentes e seus amigos. É assim que funciona. Escuta isso, põe isso na sua cabeça. Pega isso para rodar uma chave. O profeta, ele não tem honra na sua própria casa. O que você está esperando? Você está esperando palminhas? Jesus não teve. Jesus não teve. Só que todas as coisas, elas já estão escritas. Todas as coisas já estão escritas. Todas as coisas já aconteceram. É por isso que Jesus Cristo ele fala o seguinte: se nenhuma pessoa me... Não é essa palavra, acabou de me sair a palavra, mas eu vou colocar: se nenhuma pessoa me glorificar, as pedras vão me louvar. Se nenhuma pessoa fizer isso, as pedras. Por quê? Porque já está escrito. Então não se preocupa, não. Não se preocupa quem é que vai bater palma para você, não. Só faz. Só faz. Para daqui a um tempo a gente pegar e sentar assim e contar essas histórias. Eu quero um dia, se a gente pudesse encontrar, você pegar e falar assim para mim: William, você sabe aquela vez que você falou a respeito de fazer uma gravação? Cara, eu fui umas 3 vezes no banheiro, de tanta dor de barriga que acontecia comigo. Eu vou falar: eu sei. É porque toda vez que você toma uma decisão, o seu cérebro se comunica com o seu outro cérebro, que é o intestino, e a sua barriga gela. No seu intestino vai fabricar algo chamado cortisol, que é onde vai gerar o estresse. No seu intestino tem mais cortisol do que no seu cérebro. E você vai querer evacuar. Você vai querer ir no banheiro todo o tempo. Porque você vai ficar... Sabe para quê? Para você falar assim: eu não vou fazer. E aí você vai falar assim: William, eu gravei aquele vídeo sentado no vaso, porque eu não aguentava fazer. Mas eu fiz. Não me interessa onde é que você gravou. Se eu quero ver você crescer, se eu quero ver você destravar, se eu quero ver você evoluir, eu não vou rir das suas doideiras. Porque as suas doideiras nós vamos rir lá no futuro. Até então, é um bloqueio para você. E você só vence esse bloqueio fazendo, enfrentando. Tenho medo, faz com medo. A coragem não é ausência de medo. Você faz com medo mesmo. Coragem é você ter convicção daquilo que você quer. Coragem é convicção daquilo que você quer fazer. Nada te impede, nada te segura. Você vai. E você vai fazer isso hoje dessa forma. Tá fechado o compromisso? Vamos lá. Quem tiver aí vai ter até... Vamos ver. Qual é o prazo? Hoje à noite? Hoje à noite? Para vocês gravarem isso? Pode ser? Hoje à noite? Vamos fazer o seguinte. Até meio-dia de amanhã. Até meio-dia de amanhã. Mas faça o seguinte: se você tiver determinada mesmo, você vai fazer o seguinte: você vai fazer hoje o vídeo de agradecimento relacionado às lives, ou uma dica daquilo que você faz, e você vai me marcar lá no seu stories, tá bom? Catarina, eu também vou dormir. Boa noite para vocês. E amanhã nós estaremos juntos também. Não esquece de me marcar. Talvez isso possa parecer a coisa mais boba para você, mas não é. Isso é um bloqueio emocional. Uma coisa simples de você fazer. Se você não faz isso, você vai ver que outras coisas você não faz por causa da sua timidez. Eu quero ver, Ed. Quero ver. Olha, vou falar uma coisa. Vocês que fizeram um compromisso comigo, se vocês não fizerem o vídeo de vocês por timidez, por desculpa, cada pedra são degraus. É desse jeitinho, é só isso que você tem que colocar na cabeça. Dane-se a opinião das outras pessoas. Olha, eu vou lhe falar. Faça o nosso compromisso. Sônia, você vai falar o seguinte: o que você tem vontade? Se você tem uma mensagem para passar para as pessoas, por exemplo, tem pessoas que querem falar a respeito
o que você gosta de falar. O que você acha que você sabe fazer bem, que você quer transmitir para as outras pessoas. Se você tem, por exemplo, uma profissão, você vai dar uma dica a respeito dessa profissão, uma curiosidade. Uma curiosidade. Por exemplo, vamos lá. Olha aqui, olha. Eu trabalho com caneta. Vamos lá, só para você entender. William, eu não sei nada o que falar. Como é que eu fico interessante? Você fica interessante assim. Faz de conta que eu trabalho com caneta. Olá, eu quero apresentar para vocês, olha, essa caneta Bic. Você sabia que a caneta Bic, ela tem um buraco aqui atrás, olha, bem aqui, ela tem um buraco, porque teve um tempo que as crianças, elas engoliam essas canetas e elas morriam, elas colocavam isso na boca e de repente elas faziam assim, engatava aqui na garganta delas e elas morriam sufocadas. E aí, eles fizeram esse buraquinho aqui, olha, que mesmo se ela engolir, ela consegue respirar normalmente. Você sabia disso? Isso aconteceu em tal. E se você estiver interessada nas minhas canetas, entre em contato comigo. Ponto final. Você gerou uma curiosidade. Caramba, eu não sabia disso. Que legal. Isso que eu estou te falando é verdade, viu? É uma curiosidade. É por isso que tem aquele buraquinho nas canetas. Para não... William, vendo geladeira. Você sabia que antigamente não existia nas geladeiras esse imã que fecha a porta das geladeiras? E hoje em dia elas existem porque antigamente muitas crianças ficaram presas porque era uma fechadura. Quando você batia a porta, fechava e às vezes a criança brincava e ela ficava trancada dentro da geladeira, porque as geladeiras elas só se abriam por fora, como se fosse uma fechadura. Você sabia disso? E se você estiver interessado no meu serviço, eu entendo de geladeira. É uma curiosidade. E as pessoas vão compartilhar. Cara, que legal. Quem é que vai criticar isso? Sabe quem vai criticar? Quem está querendo te puxar para baixo. Olha aí, ó. Vende cachorros. Vendo perfume importados. Pronto. Fala aquilo que você sabe, que você acha que é curioso. Eu faço bonecas de pano. Rita, eu não sei se você está aqui na live, mas ontem eu fiz um atendimento com o Xaropinho. Aliás, o Xaropinho não, o Tunico, do Ratinho, que é aquele boneco. Vocês lembram do Tunico? O Xaropinho é o rapaz, né? E tem o Tunico também. Eu estava fazendo um atendimento com ele. E ele trabalha com bonecos também. Falar do agradecimento, sei lá, fala o que você tiver vontade de falar, por exemplo. Faço vendas online, a Stephanie. Legal, mesma coisa. Tem pessoas, como por exemplo, Anne, tem pessoas que querem ir para o exterior, mas elas não sabem nada lá. Você pode falar sobre isso daí. Você sabia que lá no exterior, tal, é assim, quando você chega numa lanchonete, você tem que falar essas coisas porque a pessoa ela não te entende, ela compreende diferente, sei lá. Isso vai atrair as outras pessoas. Sou reikiana, mas nunca falo para ninguém. Não fala por quê? Porque não quer. Verônica, que fofo, ainda não vendo nada. Então, Sônia, faz o seguinte. Você pode não vender nada, mas tem algo que você gosta. Tem algo que você gosta de falar. Fala alguma coisa. Esse vai ser o primeiro vídeo que você vai fazer. Você vai postar nos seus stories. E você vai me marcar. Rita, obrigado, viu? Mariana. A gente vai falar mais aqui sobre internet também, tá? Também faço pinturas em rostinhos de criança. Isso é sensacional, Rita. Por exemplo, o comércio de bebês, de coisas para bebês, tem todo tempo nascendo, gente. O que você faz em relação a isso? Você vai lá, Rita, faz o seguinte, você cria o teu Instagram, se você já tiver, você fala alguma coisa, você mostra o seu trabalho e você escreve lá, coloca hashtag #NewBurn. E você coloca, por exemplo, eu não sei se você entrega esse teu trabalho pelo correio, mas você marca a sua cidade. Você faz lá, por exemplo, você vai fazer uma postagem do seu trabalho, você escreve newborn, grávidas, bebês. Você vai ver que um monte de gente, mas um monte de gente vai aparecer para perguntar o que é isso. Porque só vai aparecer para mulheres que estão interessadas, relacionadas a bebê. Você está entendendo? Obrigado aí, viu? É idosa, mas não tem muito o que falar? Se você não sente vontade, Cristina, fica de boa. Só estou falando aqui porque você tem coisa guardada dentro de você e você precisa se libertar dessa timidez. Você está entendendo? Então são para essas pessoas. Mas, William, eu não sou tímido, eu estou de boa. Então faz o seguinte, para você a live já acabou. Tá de boa. Tá de boa. Deixa eu ver aqui. Stephanie, já procurei saber disso, só que os cursos são pagos e no momento não tenho condições.
É isso que eu falei. Você tem que fazer o quê? Você tem que se conectar. Por exemplo, a Stephanie está conversando aqui comigo. Essa dica que eu dei para ela é uma outra vibração. Você sente. Quando você começa a se conectar com outras pessoas, elas vão te jogando coisas. Toda vez que você, por exemplo, se você fala para uma pessoa que está na mesma vibração, por exemplo, Stephanie, ainda não mexe com isso não. Para com isso. A internet, ela pode mudar a sua vida, viu? Então você faz o seguinte. Você vai lá e começa a seguir essa pessoa. Ela não sabia, agora sabe. Ele dá um monte de conteúdo gratuito. O que é isso, William? Ela vai entrar em outra vibração. Como é que ela chegou através dessa vibração? Através da vibração do William. Qual é essa vibração? A palavra. A gente acabou de se comunicar aqui. E é assim que você vai se conectando com as outras pessoas. E você vai começando a fazer coisas. E você vai começando a perder seus medos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão numa vibração maior do que você, que acreditam em você. Porque eles sabem que se você fizer a mesma coisa, você chega do mesmo jeitinho. Por que as pessoas não chegam? Porque elas desistem. Elas desistem. E quando ela desiste, não tem como chegar. Estou na vibração porque gosto do que faço. E você ajudou porque já ouvi muitas pessoas falando que isso não dá certo. Stephanie, eu vou te falar uma coisa. Quem te falou não está sabendo de nada a respeito da tecnologia do mundo. Não está sabendo de nada. Como, por exemplo, vocês sabem que daqui a alguns dias você vai parar de ouvir música pelo celular, você vai parar de ouvir música pela rádio. Você sabe disso? Você sabe que você vai parar de ouvir música pelos aplicativos? Vai acabar a música. Sabe onde é que a música vai tocar? Na tua cabeça. Isso já está sendo desenvolvido, viu? Já está sendo desenvolvido. Você vai tocar a música, ela vai tocar dentro da sua cabeça. Você fala, isso é doideira demais. É, do mesmo jeito que esse celular aqui um dia já foi doideira. De você não acreditar que uma pessoa pudesse falar ao mesmo tempo assim, olha, eu falando com várias pessoas, já foi doideira. A música vai tocar na sua cabeça. Quando alguém fala para você, isso, quem está falando do reiki é isso mesmo. Pelo menos é que eu ouvi falar, é isso mesmo. O pouco que eu entendo é isso daí. Você está entendendo a respeito disso? Você tem que procurar adquirir conhecimento. Você sempre está vendo aquilo que está rodando nessas pessoas que estão com a vibração maior, as novidades, o que está acontecendo. Sacou? E aí você começa a descobrir coisas. Da mesma forma que você descobre algo ruim no seu relacionamento, você vai descobrir algo relacionado ao seu crescimento. Quando for... Não, Elizabeth, não é não. É a empresa do Elon Musk que está fazendo isso. Mas é o quê? Para que isso? Ele está desenvolvendo, ele não tem apenas, por exemplo, carros, ele não tem foguetes somente, ele tem uma empresa relacionada à ciência, relacionada à medicina. Eles estão desenvolvendo um chip. Só para você ter uma ideia, os fios são 10 vezes mais finos do que uma linha, se não me engano, uma linha dessas de colocar de agulha. É muito fino. Para quê? Para colocar, para poder fazer pessoas que não conseguem, que têm paralisia, para poder ligar os músculos. Aqui, olha, que é onde controla, são os músculos aqui do pescoço. Então eles estão desenvolvendo, e junto com isso já vem outras tecnologias, onde você coloca e você vai se comunicar, o celular, essas coisas, vai tudo terminar. Você vai falar, vai estar tudo ligado no seu cérebro. Isso já tem, viu? Não estou falando doideira aqui não, só que está em teste. Você precisa ficar atualizado dessas coisas. Estou falando isso por causa da Stephanie aí. Quem te fala essas outras coisas é porque não está sabendo a respeito de tráfego, tráfego, viu? Para quem nunca ouviu falar, e não é tráfico de drogas, tráfego de pessoas, trafegando. Então vamos lá, para botar para baixo, muitos, mas para levantar é poucos. É isso mesmo, deixa as pessoas de lado. Gente, tá bom, né? Por hoje, boa noite para vocês. Eu espero que até o meio-dia de amanhã, e você não se importe de eu pegar e falar para você que você se parou mais uma vez na sua vida por culpa sua mesma. Às vezes você nem começou, por culpa sua mesma. Uma coisa tão simples, uma coisa tão boba, não pode te derrotar. Um celular, onde você vai imaginar que sou eu que estou falando com você e você vai falar. Simples. E você vai postar e me marcar. Boa noite. Humberto, eu espero o seu vídeo, viu? Nem que seja curtinho. Boa noite para vocês e até amanhã, tá bom?